Olá, gente, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao canal Cá Entre Nós 2024, com muitos temas pela frente, muitas entrevistas, temos ótimos planos. Espero que a gente continue caminhando junto nessa conversa, nessas reflexões. E eu confesso a vocês que hoje eu tive um pouco de dificuldade de escolher o título desse encontro, porque eu fiz um recorte do meu trabalho de conclusão de curso, cujo título é Transmissão Psíquica Geracional na Constituição do Sujeito. E como eu vi que não é um título tão palatável assim, eu tentei traduzir por herança geracional, que é a mesma coisa. Então, antes de falar sobre ele, eu gostaria de ler um trechinho, como introdução desse tema, do Kramer. Ele escreveu isso em 1993. É sempre bom lembrar que esse assunto é um assunto muito novo em psicanálise, Os nossos clássicos, como Freud, como Lacan, não estudaram isso. É claro que eles já davam alguma introdução, Se falou disso de alguma maneira, mas não da forma como a gente vai trabalhar aqui. Todos nós carregamos imagens de ancestrais que nos servem como modelo e com que mantemos uma troca. Imaginária, é claro, mas cheia de valor e afeição. Mantém-se assim uma permanência. A tradição familiar é assegurada, a psicologia de nossos ancestrais transmitiu-se de geração a geração, fazendo cada um de nós o elo de uma longa corrente. Muito bem, essa é a parte boa do que a gente fala da transmissão. Se é um assunto novo, quais são os teóricos que vêm estudando, que estudaram esse tema? São três psicanalistas muito importantes. Um deles é um psicanalista francês chamado René Caís e outros dois psicanalistas húngaros chamados Ábraham e Torok. Ambos, esses dois últimos, passaram pelo horror do Holocausto, na Segunda Guerra Mundial, e resolveram estudar um pouco sobre isso, dos efeitos desses traumas da Segunda Guerra sobre as pessoas, principalmente sobre os seus descendentes. Se a gente está falando de uma transmissão, é transmissão de algo. Se é uma herança de algo. A gente não está falando aqui de uma transmissão genética, não se trata disso. Nós estamos falando de bens, mas não de bens materiais, não são imóveis, joias, obras de arte, dinheiro, nada que seja tangível. A gente está falando de algo intangível. Então, assim, que tipo de conteúdo se transmite? A gente vai encontrar aí, dentro dessa herança geracional, muita coisa, tá? Mas a primeira coisa que a gente precisa pensar é logo no início, aquilo que eu já falei em outros vídeos, sobre esse início da vida de uma criança, quando ela chega ao mundo completamente desamparada, com uma ordem social e cultural pronta, com uma linguagem pronta que ela ainda não domina. E essa família, principalmente os pais, são aqueles que transmitem os primeiros significantes. Eu expliquei para vocês que significante não necessariamente é colado com o significado. Um significante é muito plástico para a psicanálise. O significante não significa nada. Por exemplo, quando a gente fala mãe, o sentido de mãe, aquele que é universal, que tem um amor incondicional, aquela coisa do avental todo sujo de ovo, se eu pudesse eu queria outra vez, mamãe, começar tudo de novo. Eu não resisto a cantar um pouquinho. Mas essa música que romantiza a maternidade, que faz da mãe uma única, universal, que tem as mesmas características, não serve para psicanálise. Uma mãe só vai ter sentido mediante outro significante sobre ela, tá? Aí sim a gente pode formar uma nova significação. Nossa história, então, é marcada por significantes presentes antes de nós. Então, existe uma história do sujeito, mas também existe uma pré-história do sujeito, ok? Dos conteúdos que se transmitem, ou seja, nesses vínculos familiares que a gente faz de forma horizontal, praticamente com os nossos pais,
de uma forma bem vertical com os antecedentes, né? Os avós, bisavós, tataravós, o que é transmitido é sempre de ordem psíquica. Então, pode ser feito isso de forma verbal ou não verbal, pode ser de forma consciente ou inconsciente, e o que se transmitem são histórias, principalmente, mas também afetos, situações traumáticas, segredos e não ditos. Mas aquilo que não se diz é transmitido? Sim, é transmitido pelo silêncio, é transmitido pelo mal-estar, é transmitido pelo não sabido e que tem efeitos, tá? E é necessário que nessa herança que chega para qualquer um de nós, que nós possamos nos apropriar desses conteúdos, possamos elaborar, torná-los nosso, para que a gente possa passar também para os nossos herdeiros. Existem duas modalidades de transmissão psíquica entre gerações. Uma delas é a herança positiva dessa filiação, que é a modalidade intergeracional. É aquela que diz respeito a esse trechinho que eu acabei de ler. Então, ela é transmitida por uma geração imediata, normalmente o pai e a mãe, ou até mesmo por avós que convivem com aquela criança, e que dentro desses vínculos familiares, esses conteúdos vão ser transmitidos. Muitas das vezes esses conteúdos já foram, de certa forma, elaborados, apropriados, e quem recebe, recebe de uma forma positiva. Uma outra modalidade é chamada transgeracional, além de, que são gerações antigas com as quais essa criança sequer conviveu. Essa modalidade é considerada uma herança negativa ou uma herança patológica. Por quê? Porque ela cai na vida desse sujeito de forma muito bruta, de uma forma sem ter sido apropriada, feridas que ficaram abertas, que não foram tratadas. E nessa modalidade, a gente também vai transmitir conteúdos que são traumáticos, da ordem do segredo, da ordem do não dito. Sabe aquela tia que a gente já ouviu falar, mas que parece que tem uma certa proibição de falar o nome dela em casa? Vocês já viram uma situação assim? Né? Não se fala no nome da tia. Né? Toda vez que o nome dela aparece, todo mundo fica em silêncio, ninguém conversa. Quando eu falo todo mundo, é claro que são os nossos pais, os nossos tios, né? Ficam todos em silêncio. Aí, em um determinado momento, você vai saber que aquela tia cometeu suicídio. E isso foi um motivo de vergonha para a família. Então, vamos esquecer, vamos apagar esse passado? Só que isso, uma hora aparece. Eu costumo usar uma metáfora interessante que mostra bem isso. Esses segredos, esses traumas que as pessoas desejam esquecer, o que elas fazem? É como se elas pegassem um vidro, sabe esse vidro de compota? Quando a gente fecha a lacra bem, que a gente coloca, alimentos, geleias. É como se as pessoas colocassem esses conteúdos ali dentro, lacrassem e colocassem no armário. Só que a gente sabe muito bem que tem prazo de validade. Uma hora isso vai aparecer, e vai aparecer de uma forma bruta, né? Cheio de radioatividade, espalhando doença para tudo quanto é lado. Então é mais ou menos isso que é essa herança transgeracional. E ela vai ser tão impactante, né? Assim, por exemplo, quando a gente fala do silêncio, né? Como é que você pode transmitir silêncio? Sim, o silêncio às vezes pode ser ensurdecedor. Tem uma frase de um professor da faculdade, que eu não sei onde ele leu, mas eu achei magnífico, que ele diz o seguinte, que o que mais assusta na faixa de Gaza, lá na guerra entre Israel e a Palestina, é o silêncio. Porque o silêncio está entre bombas. Quando uma bomba cai, acabou o perigo. Mas e até a próxima bomba? Onde que ela vai cair? Então aquele silêncio é mais traumatizante do que o próprio barulho das bombas. Quando a gente está falando disso, né, por exemplo, tem uma outra situação, eu gosto de usar exemplos para vocês entenderem. Também já ouvi situações do tipo, eu sempre convivi com as pessoas da família do meu pai. Conheço os tios, os primos, a gente passa o Natal juntos, a gente passa as férias juntos, mas a gente nunca conviveu com a família da minha mãe. Quem são eles?
Quem são meus avós? Né? Quem são os meus primos e tios que não se fala? Né? E para isso eu também vou utilizar o que o próprio Abraham Torok utilizaram, que foi a experiência do Holocausto. Né? A experiência do Holocausto foi tão devastadora para as pessoas, né? E muitos daqueles que viveram se calaram diante disso. Não falar é angustiante. Ou seja, não podia falar, porque aquilo tinha que ser guardado no pote de compota, mas ao mesmo tempo a angústia de ter uma necessidade de falar, de fazer uma catarse dessas experiências, não é possível. Então, isso vai trazer feridas para as gerações posteriores. E a gente percebe, assim, também nesses vínculos familiares, nessa aliança familiar, também um certo contrato narcísico. É aquele em que a criança acaba herdando uma certa missão de fazer um prolongamento da história familiar, né? Como se ele tivesse que reafirmar a história da família o tempo todo. Esse é um contrato narcísico muitas das vezes muito pesado, porque ele tem que passar, né? Ele tem que garantir essa linhagem passando de uma geração para outra, mas sem que ele possa também se apropriar dessa herança. Então ele também passa de forma bruta. Esse contrato narcísico, muitas das vezes é um contrato tácito, ninguém fala, mas é como se tivesse uma missão, né, do tipo, não, porque nós somos da família Torres, afinal de contas nós somos respeitados há gerações e gerações. Aí esse filho que escuta essa história, mesmo que ninguém tenha dito nada, ele continua a perpetuar. Afinal de contas, a minha família é dos Torres. E assim vai, né? Esse é um contrato narcísico. Só que quando a gente fala do Holocausto, a gente está falando de um lugar, de uma época que parece que não nos pertence, que está fora daqui. Muito bem. Então vamos trazer aqui para a nossa história. Nós vivemos um Holocausto. É só lembrar da escravidão. A escravidão existiu, né? Tem uma frase que eu não me lembro a autora agora que ela falava, né? Eu não sou filho de escravos, eu sou descendente de pessoas escravizadas, que é muito diferente de você falar em escravo. Escravo parece uma coisa naturalizada. Escravizado, isso foi a força, isso foi obrigado, isso foi por meio de uma opressão, não foi algo que a gente pode naturalizar. Tivemos outros holocaustos também, é só lembrar da ditadura militar, que muita gente insiste em dizer que não, a ditadura militar nunca existiu, né? Tudo bem, vamos lá. O racismo, não, gente, não existe racismo no Brasil. Tem gente que inclusive diz assim, olha, não vamos falar sobre isso, porque quando a gente fala, a gente polariza, né? E isso acirra mais as disputas. Não fala nisso não, esquece não. A gente não pode nem fazer uma piada sobre negros, que época chata, né? A gente escuta esse tipo de coisa, por quê? Porque as pessoas não querem lidar com as feridas que estão abertas. O Holocausto, a ditadura militar, a escravidão, aí abriu feridas. Então quando a gente vê um sintoma num filho, num neto, que não tem explicação fisiológica, que não tem explicação nenhuma, e que a gente vai estudar essa linhagem familiar, que a gente tenha a sorte de acessar um pouco disso, a gente vai descobrir por que essa criança tem um transtorno de aprendizagem, né? Por que ela está apresentando uma síndrome do pânico, uma crise de ansiedade. E quando a gente fala disso tudo, ainda também parece um pouco antigo, mas eu vou falar de uma coisa mais recente ainda. Nós passamos por uma pandemia. Essa pandemia não foi uma fantasia, ela aconteceu. Aconteceu no mundo inteiro e aconteceu de um modo muito especial no Brasil, né? A gente teve um período de muito horror, de muito medo. Pessoas morreram, pessoas ficaram doentes, pessoas tiveram sequelas, que muitas delas vão carregar a vida inteira. Isso também é uma ferida, isso também é uma espécie de holocausto, de horror. E a gente vai se lembrar disso muito tempo. Eu me lembro, na primeira semana que a gente se isolou, que a gente saía de casa um pouco envergonhado, meu Deus, eu não posso estar na rua para comprar um leite, para comprar uma água, a vergonha que dava, né? A raiva que a gente ficava de alguém sem máscara. Então, assim, isso tudo abriu feridas, isso criou um trauma que a gente chama na psicanálise da ordem do real, que
que a gente não conseguia sequer nomear na ocasião, né? Se a gente não tratar disso, se a gente não falar disso à exaustão, sabe quem vai receber os traumas disso tudo que a gente não elaborou? Os nossos descendentes. Por isso a gente precisa falar sobre isso. E um outro aspecto também que eu queria trazer para vocês é um certo comportamento, e isso é muito antigo, isso não é nada recente, mas uma coisa que acaba se repetindo, que é uma ideia dos pais de não trazerem situações traumáticas da própria família para que essa criança não sofra, para que ela não precise encarar esses traumas, né? Então vão criar para elas um mundo bem harmonioso, um mundo bonito. E aí eu me recordo do filme, muitos de vocês devem ter assistido, chamado A Vida é Bela, né? É um judeu que vai para um campo de concentração, já viúvo, com um filho, e ele passa o tempo todo o filme conta a história de ele escondendo do filho o horror que eles estavam vivendo. Então tratava daquilo de uma forma lúdica, brincando, falando que aquilo era um desafio, que eles quase como se eles estivessem no parque de diversões. Então, a despeito dessa romantização, desse amor imenso do pai pela criança, é claro, ele não queria que essa criança sentisse os horrores que ele estava sentindo, mas a gente sabe muito bem, e o filme acaba sem a gente saber dos desdobramentos, mas dá para fazer uma aposta do que isso vai representar para uma criança depois. Bom, Tânia, então você está dizendo o seguinte, que a gente tem que colocar todos os podres da família na mesa? Aquela avó que cometeu um aborto naquela época que todo mundo esqueceu, né? Um tio que era alcoólatra, que envergonhava a família, né? Um avô violento que espancava a esposa e os filhos, casos de suicídio, de uso de droga. Não, gente, ninguém precisa despejar, porque também vai despejar de forma bruta. Eu acho que o convite a ser feito é: vamos tratar cada um de nossas feridas, né? Inclusive no consultório, se puder. Mas é possível olhar para essa ferida, tentar fazer dela alguma coisa mais plástica, fazer dela um ensinamento, fazer retificações, dar novas significações a essas feridas, tá? E essa ideia de um mundo ideal e perfeito a gente deixa para depois. A gente precisa encarar. Embora a gente precise de fantasias, a gente também precisa de estar com o pé na realidade e falar disso. Não escolhemos o que herdamos, a herança vem, mas a gente escolhe o que a gente faz com ela. Eu acho que é importante a gente dar um destino, é importante a gente se responsabilizar. Tem um programa, já teve um programa no GNT que eu gostava muito, chamado Santa Ajuda. Era uma mulher que ia com uma equipe de filmagem para a casa de alguém e ela tinha a missão de, por exemplo, organizar um cômodo da casa, organizar, por exemplo, a cozinha. E aí ela chegava lá, a primeira providência que ela tomava junto com a dona da casa é: vamos fazer uma triagem. São 3 baldes aqui, um de cada cor. Numa cor, você vai jogar fora aquilo que não te interessa. Na outra, aqueles objetos que você vai doar. E na outra, aqueles objetos que vão ser mantidos na cozinha. Então, a gente faz um pouco disso. A gente escolhe o que herdar. A gente pode escolher. A gente não pode permitir que inconscientemente sejamos arrastados e arrastadas para um lugar que não nos pertence. O lugar que nos pertence é um lugar de sujeito, que a gente faz escolhas e promove mudanças importantes, ok? Muito bem, esse era o tema que eu queria trazer, é apenas um recorte, né, muito pequenininho, mas eu já pretendi fazer isso há algum tempo e eu espero que vocês tenham gostado. Se tiverem perguntas, por favor, perguntem, se comuniquem, tá bom? E se inscrevam no canal também. Muito obrigada, até o próximo encontro, até o próximo vídeo.